presidente Jair Bolsonaro discursou durante a abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2022, o FIB 22, o maior evento de investimentos estrangeiros da América Latina. Bolsonaro falou sobre a importância da economia e enfatizou que a economia não pode ser dissociada da política, em especial quando há um plano em andamento para a tomada do poder. O presidente exemplificou com outros países da América Latina, mencionando que a população da Venezuela, país com as maiores reservas de petróleo do mundo, está fugindo para Roraima. Bolsonaro disse: é a política interferindo pelo lado negativo. O presidente apontou que em eleições é necessário escolher entre as opções que se apresentam e pediu que os empresários comparem seu governo com os anteriores. Ao falar sobre os ministros anteriores, o presidente mencionou vídeos com denúncias e pediu: vejam antes que um cara faça desaparecer. É o dono da verdade e o dono da nossa liberdade. Parece que esse é o destino dele. O presidente lembrou que o próprio presidente do STF reconheceu que a roubalheira existiu. Bolsonaro alertou sobre movimentações que se observam não apenas no Brasil, mas também em outros países. Ele apontou que, enquanto no Brasil uma autoridade assume poderes acima da lei, em outros países também se vêem coisas esquisitas. Bolsonaro lembrou que todas as ditaduras foram precedidas do desarmamento da população. O presidente comparou seu governo com os anteriores, enfatizando os investimentos feitos com o dinheiro que anteriormente era roubado ou mal utilizado. O presidente lembrou ainda avanços que foram conquistados, entre eles a retomada de direitos como o armamento da população. Ele apontou que, com a posse estendida da arma de fogo, fazendeiros que sejam também CACs podem utilizar armas como fuzis e comparou: onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, está cheio de fuzil. O presidente disse: virou lá o refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda cooperação com a bandidagem e o narcotráfico. Em seguida, perguntou por que não deveria questionar decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro lembrou que os ministros pretendiam aprovar neste mês o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o que equivaleria a entregar a eles o poder sobre o país. O presidente lembrou outros atos de ministros do Supremo e questionou: é justo o ministro Fachin, que tirou o Lula da cadeia, estar à frente do processo eleitoral? Lembrou ainda a interferência do ministro Barroso na Câmara dos Deputados e perguntou: se fazem tudo isso, vocês querem mais sinais do que pode acontecer no Brasil? O presidente disse: o Brasil é um país fantástico, ninguém tem o que nós temos. O que falta para nós é tratar a política com responsabilidade. Não adianta você estar bem se o Brasil estiver pegando fogo. O presidente acrescentou que a economia não pode ser dissociada da política e afirmou: eu acredito que Deus botou a mão sobre o Brasil, nos deu a chance de abrir os olhos e falar o que nós queremos. O presidente lembrou a necessidade de tomar consciência de que todos precisam jogar dentro das 4 linhas e apontou: o outro lado, que devia dar o exemplo, faz exatamente o contrário com ameaças. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares, influenciadores e partidos censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhoras e senhores, bom dia. É difícil falar depois do Paulo Guedes, ainda mais quando ele fala bastante. Sobra pouco para mim. Mas dizer a vocês, eu não vou citar o nome do país. Aqui na América do Sul nós temos mais à esquerda um pouquinho, né? Mais a oeste, um país comprido. Não basta você ter 30 anos de crescimento médio acima de 5%. Quando a política lá na frente redireciona esse crescimento. Não basta ser lá no norte, lá em cima, o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, a população fugir para um paraíso, que para eles é o estado de Roraima. É a política interferindo pelo lado negativo. Aqui mais à esquerda, o voto foi em papel. Todos são escravos por as suas decisões. Mas lá ao norte é um voto eletrônico. Fica uma interrogação. Aqui mais ao sul, um outro país. Também que, eu não vou dizer o nome, mas rivaliza conosco, em especial no futebol. E a gente vê as dificuldades que esse país está passando. Seria muito bom para nós esses 3 países, com mais 8 que fazem divisa conosco, fossem prósperos. Mas tem aqui na América do Sul, parece uma cabeça de burro, né? Que força a gente para o lado esquerdo. Se vocês fossem analisar o meu governo, não vou nem falar das condições como eu cheguei. Um milagre de Deus. Facada, um partido muito pequeno, era acusado de tudo. E vencemos. Queria que tivesse mais tempo para falar como vencemos. Que é uma coisa simplesmente de aterrorizar qualquer um. Eu entendo que, Marco Feliciano, foi um momento que a mão de Deus se foi colocada sobre o Brasil. Tem gente melhor do que eu, tem milhares de pessoas melhores do que eu. Mas eleição para presidente em especial é um self-service, é o que tem na mesa. Não adianta pedir camarão se não tem camarão. Quero um cordeiro se não tem cordeiro, é o que está na mesa. E às vezes, estando na mesa, você vai ter que comer. Vamos escolher o melhor ou o menos ruim. E assim foi feito em 2018. Eu ganhei no primeiro turno. Mas não vou entrar em detalhe aqui. Assumimos o governo. Um outro milagre. Escolher ministros, eu escolhi meus ministros. Coisa que era feita por partidos políticos. E descobri que, além de partidos políticos, um outro poder também escolhia estatal. Como escolheu.
E eu peço que vocês analisem o perfil dos 22 ministros titulares, agora tenho 23, e comparem com os demais. Quando aqui se falou que o Tarcísio disse que o Brasil está condenado a dar certo, é por causa disso. Paulo Guedes, você falou em Banco Central Independente. Na delação do Palocci, que está aí no YouTube, vejo, antes que um cara resolva bloquear tudo isso aí, é o dono da verdade e dono da nossa liberdade. Parece que esse é o destino dele. Ele diz que tudo foi aparelhado no Brasil, exceto o Banco Central. Ele que disse. O próprio ministro Fux, essa semana, disse. Libertaram aquele cara por uma questão formal, mas a roubalheira existiu. As malas eram verdadeiras. Presidente Montesano, como é que você se sente no BNDES, onde eu não impus nenhum diretor para você? Qualquer coisa certa ou errada, Montesano, vamos conversar. Pedro da Caixa Econômica Federal, como é que eram as diretorias da Caixa? Loteadas. Ida e Banco do Brasil. Além esse time não tinha como ganhar. E alguns querem voltar a isso daí. E o bojo desse problema todo tem algo mais importante que a própria vida de vocês, que é a liberdade. Não podemos admitir no Brasil que um presidente da Câmara, do Senado, do Brasil, do Supremo, ou alguns dos integrantes desses poderes têm um poder absoluto. Eu quero, eu não quero. Eu prendo, eu desmonetizo, eu processo, eu abro inquérito, que se exploda o Ministério Público. O que está em jogo? Eu acabei de citar, começando de um país mais a oeste, comprido. Até lá no norte da América, também a gente vê coisas esquisitas acontecendo. Vamos desarmar a população. Todas as ditaduras foram precedidas de desarmamento. O que nós vivemos no momento, bem disse o Paulo Guedes, um problema de inflação no mundo todo, combustíveis e alimentos. Quem mandou o povo ficar em casa, determinou, não fui eu tinha poder para fechar o Brasil todo. Uma decisão lamentável do Supremo Tribunal Federal. Tirou de mim a possibilidade de conduzir as questões da pandemia. Apenas dava dinheiro. Decisões que porventura eu tomasse, o Estado podia falar, não, eu não quero, eu quero mais rígida. E o prefeito, por sua vez, eu quero mais rígida. E eu sempre falei, vamos combater o vírus e preservar empregos. Ser chefe de executivo é decidir. Às vezes você erra, mas você não pode errar constantemente. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que foi contra o lockdown. Não poderia fazer valer isso, porque eu sempre disse, tem uma passagem bíblica que fala, por falta de conhecimento meu povo pereceu. Eu não podia fazer valer a minha vontade. O povo ainda não entendia o que estava acontecendo. Hoje entende. Mas isso afetou a economia brasileira. A guerra a 10 mil quilômetros de distância afeta também. Alguns querem que eu decida problemas mundo afora. Eu já estou cheio de problema aqui no Brasil. Se eu pudesse decretar paz no mundo todo, eu decretaria. Mas eu não posso, esse rompante, que é muito bom para aparecer na mídia, eu simplesmente botar no chão o nosso agronegócio, que alguns falam que é perfeito. Não é perfeito. Nós somos dependentes de fertilizantes. Fomos negociar, resolvemos a questão. A presidente do OMC, há 2 meses, esteve falando comigo, quando saiu de lá, falou para a mídia do mundo todo, que sem o Brasil, o mundo passa fome. Apanhei muito da imprensa, quando fui lá para fora,
conversar com o presidente da Rússia. Quero a paz. Temos 600 mil ucranianos no Paraná. Mas eu sou presidente do Brasil. Quando tive agora com o Joe Biden, teve uma bilateral ampliada, umas 20 pessoas, 10 de cada lado. Ele começou falando uma coisa que não era para ter segredo, né? Afinal de contas, umas 20 pessoas presentes. Queremos ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, mas nós destruímos a América do Norte. Sinceridade. Eu não vou falar para ele, e a Califórnia já pegou fogo de novo? Que quando pega fogo num pedaço do Pantanal, ou numa orla da região amazônica, o mundo cai na minha cabeça. Mas por que interesse isso aí? Por que o mundo cai na cabeça da gente? Interesse econômico. De um grande país da Europa, em especial, cujo presidente foi reeleito agora, que tem seus commodities, que quer evitar a concorrência, nos deixar sempre num canto, mas agora, com a guerra, com a Ucrânia exportando muito menos, e com a crise de gás chegando lá, a Europa toda começou a mudar a sua legislação ambiental. Não existe mais terra de repouso lá. Está se plantando em qualquer local. E os senhores, quando voam pela Europa, né, ou para os Estados Unidos, é só olhar para baixo. Quando vê um rio, não existe mata ciliar. Nós preservamos as nossas florestas. 2/3 aqui no Brasil está como na mesma forma quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E quando Pedro Álvares Cabral chegou, já se cobiçava a Amazônia, antes do descobrimento. De quando é o Tratado de Tordesilhas? 1494. O que ele botava a oeste, senão a região amazônica? Coincidência? Ou não? Não sei. Mas é uma região fantástica, que por 2 vezes se discutiu a sua soberania relativizada. O Bret Putin falou que não aceitava discutir aquilo, ele tinha poder de veto, e cabia ao Brasil. Alguns falam, que lado você está? Eu estou do lado do Brasil. Então, a economia é muito importante, ter uma pessoa competente como o Paulo Guedes, à frente dessa equipe, que furou a pandemia e fez com que entre 2020 e 2021 nós tivéssemos um saldo de 3 milhões de novos empregos, enquanto que lá em 2014, 2015, sem pandemia, tivemos uma perda de 3 milhões de empregos. Compare hoje, ministro Saxida, você trabalhou enquanto estava lá com o Paulo Guedes. Quanto tempo você leva para abrir uma empresa no Brasil? Menos de 2 dias. Veja no final do governo Temer, governo Dilma, Lula e FHC. Quantos dias demoraram para abrir uma empresa? Até 200 dias lá atrás. Por que isso? Não havia interesse em ajudar. O prazer de muitos políticos é que vocês dependam da gente. Vem aqui no meu pé, vem rastejar, eu vou ver se te atendo. E depois leva para uma salinha escura ainda. Que era muito comum acontecer em governos anteriores, e não acontece agora. Da nossa parte, pela equipe econômica especial, a gente não quer conversar com vocês, porque vocês só querem conversar conosco, não tem problemas, e nós não queremos criar problema para vocês, não queremos criar dificuldade para vender facilidade. 3 anos e pouco sem corrupção, isso não é algo que a gente possa falar como virtude, isso é obrigação. Se aparecer, a gente corre atrás, vamos ajudar a desvendar esse problema, ver se o respectivo ministro, o secretário, ou seja quem for, errou, e se errou vai pagar a sua conta. Aqui é diferente. Por que isso daí? Pela qualidade dos ministros. Compare Paulo Guedes com o presidiário que o antecedeu. Compare o Tarcísio com outro também que puxou uma cana. Compare o Marcos Pontes com outro que não sabia a diferença de gravidade para gravidez. E vai fazendo isso. Comparem a Damares com a Maria do Rosário. Tem mais aqui. Compare os presidentes dos bancos oficiais nossos com os anteriores. De estatais. Olha Itaipu Binacional.
A gente só conhecia Itaipu Binacional, está aqui o seu presidente, o almirante, o novo almirante nosso, que só era lembrada porque produzia energia. Agora não. Daqui a 2, 3 meses conclui a segunda ponte com o Paraguai, e é uma tremenda de uma ponte. Risen, qual o tamanho da ponte, Risen? 497 metros. Obrigado, almirante. Olha a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Se permite pousos internacionais. Antigamente pousava na Argentina e ocupava a rede hoteleira da Argentina, agora ocupa no Brasil. Vamos concluir a boiadeira esse ano. O governador Ratinho do Paraná, ele sabe que o melhor secretário dele é o almirante Risen, da Itaipu Binacional. Ele atende por volta de 40 municípios na região da bacia de Itaipu. Estamos ultimando uma negociação com o governador, com o presidente Marito, é o nosso ex-secretário, e atualmente continua secretário ainda, porque apesar de licenciado ele continua trabalhando. Nós vamos praticar piscicultura no Lago de Itaipu. Vamos aumentar em 40% o volume de pescado brasileiro. É um país que está dando certo. Poucos sabem aqui que há 3 semanas fomos campeões na França de um torneio estudantil, onde 29 países se fizeram presente. Como é que era o esporte no passado? Só corrupção. Então isso no passado, essa comparação tem que haver. O endividamento da Petrobras ao longo do governo do PT daria para fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Agora o Tribunal de Contas da União atualizou o tamanho do rombo da Comperge em Itaboraí. Lá seria uma refinaria. Atualizou para 47 bilhões de reais o desviado, ou enterrado. Daria para fazer 3 vezes a transposição de São Francisco. Façamos comparações. Vejo as invasões do MST, ninguém mais ouviu falar em MST no nosso governo. Levei paz ao campo, não foi na pancada. Demos título definitivo ou provisório para 350 mil assentados. Pretendemos chegar a 400 mil no corrente ano. Paulo Guedes está arranjando um dinheirinho a mais lá para o Ministério da Agricultura. Tá? E dessa forma nós vamos solucionando problemas. No começo, procurei ali o Salles, ministro da Meio Ambiente. Salles, a multagem no campo é um absurdo. Daí se descobre que a multa vai para o próprio IBAMA. Então, metiam a caneta à vontade. Bem, o Salles se virou, diminuímos em mais de 80% a multagem no campo. Também a proteção nossa, pessoal, conseguimos com o parlamento a posse estendida da arma de fogo. Hoje o fazendeiro monta teu cavalo, teu jipe, o teu trator, né? Bota a arma na cintura e anda em todo o perímetro da sua propriedade. E se ele for CAC, ele bota 762 nas costas. Ué, os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Olha, isso é mentira? Isso é fake news ou é verdade? Não podemos criticar decisões dele. Por que não? O que eles pensam que são? Queriam aprovar um novo marco temporal. Vocês sabem o que é isso, o novo marco temporal? Foi decidido na Constituição de 88 que até aquele momento, onde tivesse indígenas, seria reconhecido como tal, terra deles. O Fachin resolveu, não, se hoje em dia amanhecer um índio deitado aqui, na frente, isso aqui passa a ser terra de índio. Que nós que já temos na região tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena, caso venha a ser aprovado, vamos ter mais uma área tamanho da região sul.
e pela localização geográfica dessas novas áreas, são centenas, teríamos inviabilizado mais uma área do tamanho do estado de São Paulo. Acabou o agronegócio, acabou a segurança alimentar. O que resta para mim? Uma vez o Supremo decidindo isso, eu pedi uma audiência com o ministro Fux, estou a chave aqui para Vossa Excelência, administra o Brasil, ou falar, não vou cumprir. Isso é pesado? Não, isso é real. Chega de bananas na política brasileira, de demagogos, que ficam falando bonito para vocês, e por trás faz outra coisa completamente diferente. Ou vocês acham que a minha vida é um mar de rosas? Até a esposa processada porque apareceu à noite falando sobre o dia das mães. O que alguns querem no Brasil? Sabemos que muita gente pode muito, mas ninguém pode tudo. Por quê? Quem duvidar do semieletrônico, o candidato vai ter o registro cassado e preso. Eu sou obrigado a confiar? Aqui não tem ninguém mais homem do que outro aqui no Brasil. Somos cidadãos, queremos a paz, prosperidade, tranquilidade. Mais exemplo de outro país mais aqui à esquerda, estava muito bem a sua economia. Ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo. E o Brasil vai pelo mesmo caminho ou não? É justo, meus senhores, o ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia, está à frente do processo eleitoral? É justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores? Temos uns 15 aqui. É justo o ministro Fachin reunir com 70 embaixadores e falar para eles de forma indireta que eu estou solapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peçam que seus respectivos chefes de Estado reconheçam imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botequim. Eu estou com medo de eleição? Nenhum medo de eleição. Sou democrata, prezo pela liberdade e quero a coisa certa. Nós estamos falando antes. Por que o ministro Barroso, o ano passado, vai para dentro da Câmara dos Deputados, se reúne com 11 líderes partidários e no dia seguinte a composição dos integrantes da comissão especial que analisava o voto impresso muda os seus representantes e daí perdemos na comissão. Foi para plenário, ganhamos, mas não tivemos 308 votos. Interferência. Se fazem tudo isso, vocês querem mais sinais do que pode acontecer no Brasil? Convido as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas descobrem mais de 500 vulnerabilidades. Vocês imaginaram? 500 vulnerabilidades? Apresento uma dezena de sugestões. Bem, daí o TSE não quer mais conversa. Eleições são para forças desarmadas. Convidaram para quê? Para a gente fazer papel de fazer moldura? Daí convidam um ex-ministro da Defesa para tentar enquadrar a nossa comissão. Ele não aceitou. O que nós queremos? Alguém acha que o outro lado, que você já conhece, ao longo não de 8, mas de 14 anos, voltar, onde ele diz que vai desfazer aquela reforma da CLT do governo Temer, diz que vai valorizar o MST, diz que o BNDES vai continuar emprestando para a Venezuela, para Cuba, entre tantas outras ditaduras pelo mundo. Diz que vai desarmar o cidadão de bem. Diz que vai relativizar a propriedade privada. Fala abertamente na liberação do aborto como se fosse a extração de um dente. Deixa eu pegar meus óculos aqui. Estou encerrando, tá? Diz que quer uma só América do Sul, uma grande pátria bolivariana, quer um banco central para toda a América do Sul,
Diz que vai promover os seus oficiais generais pelo critério democrático. Quem não falar viva Lula ou viva Chávez não sai general. Diz que vai botar um ponto final nos colégios militares e nas escolas cívico-militares. O que podemos esperar disso aí? Tudo fala para não ter voto. Como é que vai ter voto? Quem vai contar esses votos? Quem garante, que tem gente que entende informática aqui, que nós estamos tranquilos na questão eleitoral? Quem garante isso? A imprensa vai me chamar que eu ataquei hoje a democracia novamente. Estou botando dados. Já chega empresário de fora do Brasil que diz que só vai realmente concretizar seus negócios no Brasil depois das eleições, que não sabe o que vai acontecer em outubro. Nós temos um governo hoje em dia, que vocês podem não concordar, mas que acredita em Deus. Se alguém não acredita, não tem problema, é um direito seu. Um governo que respeita as suas forças armadas e seus policiais. Um governo que respeita a família brasileira. Um governo que não quer ideologia de gênero, que não quer que os filhos nossos ou netos de 6 anos de idade sejam sexualizadas em sala de aula. Eu posso não saber o caminho do sucesso, mas sei exatamente qual do fracasso. A minha memória pode não ser muito boa para lembrar coisas de 50 anos atrás, mas lembro muito bem dos últimos 20 anos que eu vivi aqui no Brasil. Sei o que eu passei para chegar aqui. Não foi uma obsessão. Eu resolvi disputar a presidência porque não queria mais ser deputado federal. Cansei. Vou cuidar da minha vida, mas quero sair honrado por cima. Mas me dediquei. Final de 2014, tem um vídeo meu na Academia Militar das Agulhas Negras, se dirigindo a cadetes, onde eu falei o que ia acontecer nos 4 anos pela frente até 2018, até a tentativa de homicídio. Eu falei, tem bola de cristal? Não tenho bola de cristal. Mas eu sei quem está do outro lado. Por que não é desvendado o caso Adélio comigo? Está lá o criminoso. 3 advogados chegam de nome, chegam o dia seguinte, em Juiz de Fora. Uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados, usando o documento do Adélio, para que tivesse um álibi, caso fugisse lá do flagrante de Juiz de Fora. Por que não foi apurado isso? Qual a interferência fizeram em cima de quem estava apurando? A mesma coisa, qual a interferência fizeram em cima do decreto da PF de novembro de 2018, que começou a apurar o que seria a fraude nas eleições daquele ano, que não fechou ainda esse inquérito? Essas verdades, essas questões políticas, têm que estar ao lado da questão econômica, senão vocês não têm tranquilidade. Por que temos aqui 15 embaixadores aqui? Que o que está sobrando no mundo é o Brasil. A Europa, respeitosamente, por problemas de gás, energia e a proximidade de um conflito, passa a ser uma terra não muito confiável para se investir. Sobrou quem? O Brasil. Nós garantimos a nossa segurança alimentar e alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Como disse o Paulo Guedes, começou a entrar na outra área, já está saindo da prancheta 50 Itaipus na costa do Nordeste, eólica offshore. Ou seja, ninguém tem o que nós temos. Em vários outros países do mundo tem vendavais, fica mais complicado esse tipo de captação de energia. Nós não temos esse problema. O Brasil é um país fantástico, fantástico. Ninguém tem o que nós temos. O que falta para nós? É tratar a política com responsabilidade. Não adianta você estar bem se o Brasil está pegando fogo. Esse Brasil é a nossa terra. Outro dia um colega falou, se der problema eu vou para tal país, né, que todo mundo fala. Lá também não está boas coisas não. Nosso país é esse daqui. Temos que ficar aqui nesse país. E não podemos dissociar a economia da política. Não tinha nada para estar aqui. Nem levo jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro. Entrei na política meio por acaso.
Passei 28 anos dentro da Câmara, nenhum problema. Os processos que respondi lá, todos por ocupar a tribuna. E não outros tipos de acusação, seja ela quais forem. Eu acredito, por favor, pode discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. Nos deu uma chance de abrir os olhos e falar o que nós queremos. De todo mundo se conscientizar que temos que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E quem estiver jogando fora, e tem, naquela praça dos 3 poderes, tem que vir para dentro das 4 linhas. O normal era um chefe de executivo conspirar para permanecer no poder, e não o contrário. Uma nota do Ministério da Defesa, são 23 itens, vale a pena ler, e termina dizendo que é temerário concluirmos um processo eleitoral sob o manto da desconfiança. Eleições são questões de segurança nacional. Olha a diferença. Quem esperava isso de um militar um dia? Enquanto que o outro lado, que devia dar o exemplo no cumprimento da Constituição, faz exatamente o contrário, com ameaças. A minha posição, do governador, prefeito, é tomar decisões, não é acompanhar a manada. E as decisões não são fáceis. E eu termino dizendo apenas uma coisa aos senhores. Lá atrás, Salomão pediu sabedoria para Deus. Mais do que isso, eu peço força para resistir e coragem para decidir. Muito obrigado a todos vocês.